Boa noite, amigos do Um Salto a Mais. Que bom estar aqui em sua companhia nesse 15 de março, programa de número 11. Antes de você continuar esse vídeo aqui, já te inscreva aqui no canal, né? Mande este vídeo para todos os teus amigos. Vamos compartilhar as ideias do varejo, que é o assunto de hoje. Mas eu quero te lembrar que na semana passada nós falamos com a doutora Clarissa Guedes, ela que é infectologista do Hospital São Francisco, numa conversa emocionante, né? Ela nos trouxe uma realidade de como é o trabalho lá dentro do hospital nos casos de Covid. Falou também sobre como é o atendimento humanizado que eles têm e como é a rotina dessa mulher que está no mercado de trabalho, especialmente as mulheres que estão à frente do combate ao coronavírus. Então fica a nossa homenagem mais uma vez para ela, enquanto mulher representante dessa classe, e também a todas as mulheres. Hoje, dia 15 de março, dia do consumidor, vamos falar sobre varejo com o Vini Furlaneto, na casa dele, olha só. Nós estamos adorando passear, né? Que bom ser recebido também pelo Vini aqui na casa dele, e daqui a pouquinho ele vai nos responder algumas perguntas sobre o varejo que vocês inclusive fizeram. E antes, daqui a pouquinho, quando retornarmos do comercial, a Tainara Somense Neumann vai falar contigo sobre como é a realidade dela de mulher, empreendedora, mãe. Ai, que tá puxado, né? Voltamos com a Tainara daqui a pouquinho, em seguida com o Vini. Fiquem bem! Mulheres empreendedoras na luta, né? Eita, que a gente não para nunca, né, Tainara? Não, a gente não para, literalmente, né? É uma função, ser mulher. Ser mulher, já começa por aí, Já né? começa por aí, isso aí. Já tem a cobrança de ser mulher, né? Sim. Parece que já Nasceu, já já foi tá o negócio, embutido o negócio, é verdade. Verdade. Tainara Somense Neumann, hoje aqui, é assim que pronuncia o teu sobrenome? Justamente. Olha só! Neumann. Ich spreche Deutsch, Ah, não, estraguei não. tudo agora, né? Não venha com uma, não, que eu não... Só o sobrenome. Tá, olha só, estamos hoje falando sobre mulheres empreendedoras, né? Sim. O Vini Furlaneto conversa conosco hoje também sobre o varejo. E aí, conversando com a Ana também lá da cirúrgica, conversando com uma galera, eu falei, eu preciso falar com essas mulheres que vivem essa realidade do varejo. Para ti também, que tem um serviço além do varejo, né, que também faltou no ano passado. Sim. Como é que tem sido a tua rotina nessa época de pandemia? Desafiadora. Tá sendo desafiadora, sim, porque, que nem nós comentávamos antes, né? Tu tem que ser mãe, amiga, mulher, empreendedora, difícil, né? E em tempos de pandemia, a gente anda sofrendo com muitas coisas, né? Então, assim, se é uma palavra que define, é desafio. É, né? É. E você tem visto o movimento no varejo mesmo, assim, mudar nesse período? Como tem sido para você? Sim, diminuiu. Para nós diminuiu bastante, até porque assim, né? Nossa realidade de eventos, nós faz 1 ano e meio quase que nós não tivemos mais, né? Então diminuiu bastante, então a gente tem que se reinventar, Pois né? Só que daí assim, ao mesmo tempo você tem que se reinventar e como? Né? Porque é tudo muito novo, é tudo muito rápido, é tudo muito tecnológico, é muito fácil falar, né? E essa fazer a diferença, que diferença? E daí, ao mesmo tempo, assim, você deita a cabeça no travesseiro, você quer ser diferente, mas você é mãe, você é amiga, você... Então, assim, bem difícil. E aí, assim, ó, essa coisa de fazer a diferença, né? Mas tá todo mundo querendo fazer a diferença. E às vezes o clássico também funciona, né? Tá, então, mas agora a gente voltar a pensar, no caso da fotografia mesmo, aquelas impressas, as memórias de família, que muitas vezes nós não temos mais. Por quê? Porque tá tudo no digital. Isso aí. E estão se perdendo, né? Essa coisa assim, vamos lá em casa, ali, vamos lá, vamos chimarrão, vamos mostrar uma foto. Não, tu não tem mais aquela coisa palpável, né? Eu acho que falta isso. Olha, eu vou te mostrar. Eu tenho, né? Eu vou te mostrar os álbuns. Você não tem mais, né? As pessoas deixaram de revelar. Retomar isso também, porque é muito legal. Eu vejo os meus filhos, né? O maior, agora o Augusto, ele olha o álbum de quando era bebê, curte, a gente curte juntos. Então é gostoso, né? É gostoso. Então, às vezes, essa é uma das maneiras também, tanto na família, tentar retomar isso, né?
Eu, por exemplo, não tenho capricho assim, ó, zero com isso. A minha filha Annalise, que tem agora 3 aninhos e meio, eu não revelei as fotos do chá de fraldas dela. Acontece muito. Aí assim, ó, são coisas que tu vai deixando e que tu fala, como você já falou, mãe. Então, eu, por exemplo, logo que a gente conversou, eu falei, nossa, eu mesmo preciso resolver isso logo. Enfim, é uma das maneiras, talvez, de se reinventar. Mas, Tainara, falando desde lá do princípio, como foi pra ti a primeira experiência com a pandemia? Considerando que você estava saindo de um puerpério. Sim. Então, como é que foi? Tu saiu da quarentena? Sim, a Alice, na verdade, nasceu no dia 31 de dezembro de 2019, né? No último dia do ano, a danadinha. Então, ela nasceu, né? Entrei aí na famosa quarentena, né? E passou um mês, assim, meio que se equilibrando, se reequilibrando, tentando voltar, porque o segundo filho a gente já encara, assim, as dificuldades com um pouquinho mais, né? Tranquilidade. E, de repente, em março, tudo para. Assim, ali bateu um desespero, porque você tá ali, você tá amamentando, que no caso da Alice eu amamentei, continua amamentando, né? Diferente do Augusto, que foi totalmente diferente, outra história, né? Amamentando, cansada, também pensando no trabalho, também pensando no financeiro, né? Sim. Porque querendo ou não, tu fica ali presa, não podendo sair, com muitas dúvidas na cabeça. Ai, as crianças, a família, o marido, os meus pais, a empresa familiar, e daí o que fazer? Foi muito difícil. Vou te dizer assim que foi um ano de muito choro, de muita briga. Não adianta, né? Dentro de casa rolou muita coisa, porque era muita tensão, né? E muitas incertezas, né? Então eu fiquei um ano em casa. Mães, mulheres, empreendedoras, vocês sentem a mesma vontade que eu agora de dar um abraço na cara? Porque isso é tão... Eu me arrepio quando eu falo sobre essa união das mulheres e de que a maioria das mulheres que estão nos ouvindo vivenciou algo, se não igual, parecido ao que tu tá vivendo. Então, tá tudo muito estranho. E eu acho que esse momento, esse bloco do Mom Power que nós estamos trazendo agora é justamente para oportunizar essas falas para as mulheres, né? Para que a gente... E outra coisa... A gente tem que parar de fazer pose, não pra foto, mas parar de fazer pose de que tá tudo legal, de que tá tudo maravilhoso. Aline, a maternidade, ela tem um glamour. Né? Eu que fotografo muitas mulheres grávidas, a gente acha tudo muito lindo. E a gente conversa muito, quando eu vou fotografar as grávidas, a gente fala, não é assim, ninguém fala disso, sabe? Tem as dificuldades, tem a dor, tem o cansaço, e depois que nasce? Né? Claro, é o segundo filho, veio, tu acha que está preparada, muitas coisas você também não está preparada. Tem dores, tem medos, tem angústias, tem o maior que te exige, você que se sente menos mãe porque não dá atenção para ele, né? E assim, não tem todo esse glamour, né? Tem muita coisa difícil aí. Aí você vem pro trabalho e fica pensando, ai meu Deus, ele é em casa. Aí tá em casa, ai meu Deus, o trabalho, né? Sim. E de agora assim, vai pra escola, né? Tô indo pra escola, será que eu mando? Será que eu não mando? Em tempo de pandemia, dá medo, mas se eu mandar, eu vou ser menos mãe, não vou... É uma loucura. É um turbilhão de coisas que passam na tua cabeça. Então você tem que se manter firme, né? Respirar fundo. 1 milhão de vezes e seguir o baile. Isso. Como tem sido pra ti, então, agora falando do varejo, como tem sido a tua rotina nos teus negócios? Tem conseguido voltar aos pouquinhos? Como tu tem encarado as coisas? É assim, voltando bem aos poucos, sabe? Eu tenho essa mobilidade de trabalhar com horário agendado, né? Como eu fotografo, né? Eu faço bastante coisa também de produção de computador, álbuns, fotografias, que tem esse pós. Que a gente sempre vê a foto pronta, aquela foto bonitinha, tem muitas coisas que a gente mexe, não adianta dizer que não, né? Mas assim, aos poucos. Ainda tá sendo aos pouquinhos, porque eu tô aqui... Eu levo eles pra escola, venho, mas ainda tô ligada lá, será que a Alice tá bem? O Augusto que já é maior, eu fico mais tranquila. Mas aos poucos, assim, né? Como eu te falei, com o horáriozinho agendado, a gente procura ajustando, né? Final de semana, também quando precisa eu vou. Mas bem aos poucos. Eu não vou te dizer que eu tô assim 100%, sabe, no trabalho. Ajustar. Isso. Eita palavrinha necessária quando se é mãe, mulher, empreendedora em tempos de pandemia. Hoje, então, nós vamos receber o Vini Furlaneto e ele vai nos dar umas dicas também, tá? Assim, do que é que a gente pode fazer para tentar temperar os nossos negócios, né? Daqui pra frente. Por quê? A gente quer trazer o diferencial, ao mesmo tempo, talvez o clássico seja o que funcione,
Vamos ver. Vamos juntos descobrir hoje o que o Vini tem para nos dizer? Vamos lá então. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. E aí, Vini, como é que nós mulheres empreendedoras e mães saímos dessa, hein? Para nosso primeiro bloco aqui deste programa número 11 do Um Salto a Mais, temos um convidado muito especial que vai responder daqui a pouquinho a pergunta que a Tainara Somense acabou de fazer. Tudo bem, Vini? Como é que você tá? Tudo bem, Aline. Vinícius Furlaneto, popular Vini Furlaneto lá do Instagram. Eu sei que vocês já acompanham o Vini há um tempo, né? Ele que sabe tudo sobre varejo, né, Vini? A gente tenta, né? Estudar bastante. Que bom. Te acompanho lá nas redes sociais. Vejo também todo esse movimento, né, que tu faz sobre o varejo e como é importante nós falarmos mais sobre esse tema. Sim. Hoje é a realidade da maioria das empresas ou não? Eu acho que hoje a gente tem, né, o varejo ele contempla um grande movimento econômico, né? E também ele contempla pequenos empresários. Então acho que a gente falando de varejo, né, na rede social, podendo levar essa mensagem, está ajudando muita gente, né? Eu vejo que o conteúdo ele se espalha. Precisa, né? Porque muitas vezes, Vini, eu percebo que o varejo é composto por médias e grandes empresas também, mas as pequenas são essas que estão aí também, né? A maioria delas me parece serem pequenos negócios. Sim, a maioria das pessoas, né, começa a empreender no varejo, se a gente for pensar, né? Ou vendendo uma comida, ou vendendo joias, cosméticos, a gente tem, né, aquelas... Eu, particularmente, a minha corrida no varejo começou vendendo cosméticos de porta em porta. E aí é por aí que esse caminho começa, né? Ou o primeiro emprego das pessoas é dentro do varejo, depois a pessoa resolve empreender e fazer o seu negócio. Então o varejo ele tem uma representatividade bem grande assim, no mundo, né, do empresário. Sabe que eu também, né, comecei vendendo joias, né, lá com os 12 anos de idade. E que legal que é trazer isso pra nossa história, né? Eu acho que a gente aprende muito sendo vendedor, né, Vini? Aprendi bastante. Essa jornada de vendedor de porta em porta, pra mim, foi que legal. Fundamental. E sabe que a maioria das mulheres, né, que é nosso público-alvo, mas também tem muitos homens e famílias que nos acompanham, eu senti nelas, especialmente nesse Dia das Mulheres, que nós conversamos muito com elas sobre diversos temas, muitas delas muito preocupadas em relação ao varejo no momento em que nós estamos vivendo. A pergunta que a Tainara Somense agora fez para ti, dizendo: Vini, socorro, o que é que tu tem para nos dizer, nós mulheres empreendedoras? Existe uma luz no fim do túnel para essa pandemia toda? Por onde começar? Olha, é um desafio muito grande, né? A pandemia trouxe uma mudança muito grande no comportamento das pessoas. E isso interferiu o varejo, porque o varejo é o primeiro a sofrer, né, essa consequência. Mas eu sempre falo nas minhas redes sociais que muita tendência, na verdade, não foi antecipada. Na verdade, foram as pendências que foram antecipadas, porque aquilo que era a tendência a gente já sabia que ia acontecer. E aí, normalmente, a gente vai empurrando, né? Não vou fazer agora, vou esperar, ver se dá certo para um, ver se dá certo para outro. Mas o que eu vejo hoje, e aí falando das mulheres, que também são a maioria do meu público, quase 70% é mulher, e o empreendedorismo da mulher no varejo é fantástico, né? A gente olha aqui na nossa cidade, por exemplo, muitas lojas, muitas cabeleireiras, muitas pessoas que trabalham, né, dentro do varejo feminino. E o que eu digo assim, né, sempre, claro que tem luz no fim do túnel, quando você, primeiramente, você é você mesmo. Eu acho que essa é uma pegada forte, né, para que as pessoas possam conhecer quem está por trás daquela empresa e se identificar, porque hoje as pessoas não querem se relacionar com uma marca. Elas se relacionam com uma marca, mas que se tem uma história por trás. Sim. E normalmente as grandes marcas, elas têm pessoas por trás dela. E essas marcas conectam porque tem pessoas. Então eu acho que história verdadeira, mostrar realmente a realidade, entender a realidade do cliente, usar esses meios todos digitais que a gente tem, são saídas assim fantásticas, porque hoje o varejo não depende mais de uma loja física. Isso é mais um ponto de venda. Antigamente não, era o único lugar que eu tinha para vender, ou vendia pelo telefone, enfim, mas era lá, né, que eu tinha que ir lá buscar e tal. Hoje não tem mais isso, hoje a gente tem um ponto a mais, que é o varejo físico. Essa semana eu estava vendo duas lojas que inauguraram aqui, e a pessoa comentou comigo:
Você está vendo, Vini, ela inaugurou essa loja, mas ela não vende quase nada na loja, ela vende tudo online. Mas ela montou a loja até porque ela quer ter um espaço para trazer a pessoa que quer vir aqui. Então, eu acredito nisso, sabe? Que a digitalização, essa personalização, essa coisa mais pessoal, identidade com aquilo que você está fazendo, independente do que você faz, né? Mas vincular essa história com a marca. Então, acho que a mulher tem muito disso também e dá super certo. Ela faz, né? Vocês fazem muito melhor que nós esse negócio. Olha só, Tainara, nos dá uma esperança, né? As palavras do Vini aqui. Sabe que conversando com a Thay também, ela disse, muitas vezes nós temos até dúvida se a gente coloca lá no Instagram a logo, né, o logo, enfim, ou se uma foto da nossa família, porque é uma empresa familiar, né, no caso das Somente Fotografias, uma empresa familiar e como fazer tudo isso. Aí, enquanto tu falava, já me surgiu aqui possibilidades de contar a história da empresa, né, da sucessão, dos dois, né, o Jorge e a filha, enfim, acho que tem muita coisa, muita saída por aí mesmo, como tu fala, né? E vamos pegar o exemplo, né, da Thay, eles têm uma história linda, né, a família toda tem uma história que foi construída e a gente, sou cliente deles ali também, e a Thay, né, continuando essa jornada, eu acho que tem todo um storytelling aí bem legal para ser contado, né, e uma transformação para fazer, eu acho que é importante isso, né? A gente sempre estar atualizado no sentido de que, mesmo que eu sou uma empresa antiga, eu preciso estar atualizado, né? Eu preciso fazer as coisas novas do jeito novo. E eu vejo ainda que muita gente está fazendo varejo, principalmente, do jeito velho de fazer varejo. Sim. Num mundo totalmente transformado, principalmente nesse último ano que nós... E nós vamos ter mais um ano aí, com certeza. No mínimo, né? Desse caos ainda acontecendo. E eu não posso mais fazer esse varejo do jeito velho. Esse jeito velho que eu digo de 10 anos atrás. Se eu falar que tem empresas ainda que estão fazendo do varejo de 30 anos atrás, tem, mas sobrevive sim em alguns momentos, em alguns modelos, algumas cidades, mas a gente vê que daí o grande varejo já, né, essas grandes empresas, elas acabam tomando conta. E quando você vê, eu não tenho mais espaço, a clientela começa a sumir, não se identifica mais com a marca. Então, uma coisa bem legal que você falou antes e me fez lembrar que eu li ontem em algum lugar dizendo assim, mas o meu nicho já está lotado, né? A impressão que dá é que assim, mas eu sou só mais uma aqui na fila do pão, o pessoal já veio muito antes, né, fazendo essas atualizações e eu não fiz nesse mesmo ritmo. Então, será que os nichos estão mesmo esgotados, Vini? Não, nem pensar. As pessoas acabaram se preocupando muito com a questão da persona. E hoje você não tem mais que olhar muito essa questão da persona. Claro que é importante saber mais ou menos, mas entender o seguinte, por que a pessoa procura você? Né? E aí quando a gente muda esse olhar, aí você amplia muito mais, né? Esse leque de possibilidades. Então eu vejo que quando a gente imagina, o meu nicho está acabando, é porque você está fazendo sempre a mesma coisa. Você falou, né, de padaria, por exemplo. Me veio aqui ontem uma lembrança, a minha esposa veio lá, a Gina veio de Erechim, e ela tem uma amiga lá que montou uma padaria. Mas não é uma padaria simples, são pães diferentes, são uma série de coisas que não é normal uma padaria. E ela está vendendo muito, assim, ela começou esse negócio na pandemia e está explodindo. Então, eu sempre digo que o nicho é importante você saber, sim, claro, mas existe um universo gigantesco quando você entende assim, o que eu estou querendo resolver de solução para alguém, né? E quando eu penso nisso, nossa, daí amplia, porque a solução todo mundo quer, né? Isso é muito interessante, porque eu ouvi, provavelmente era o Érico Rocha, né, que enfim é o 7 em 1, né, eu acho que ele vende muito... As fórmulas de lançamento. Ele. Mas eu vi ele falando uma coisa bem interessante, que diz assim, qual é o negócio que eu devo criar? Se eu não sei o que, né, que negócio eu devo criar? Não é essa pergunta que a gente deve fazer, é que problema eu quero resolver, Exatamente. Né? Então existe muita demanda por aí. É só talvez tu entender qual é o problema no mundo que você quer resolver. E eu faço algumas mentorias, né? E aí o pessoal, quero fazer uma mentoria, quero mudar minhas coisas, quero mudar minha vida, quero ver o que eu vou fazer. E aí a pessoa me pede, que negócio seria bom colocar, Vini? Até esses dias eu tive uma conversa, e semana que vem eu vou ter 2 mentorias que
eu sorteei lá na minha live, né? E as pessoas dizem, não, eu quero mudar minha vida. Então, essa é a pergunta. E eu sempre pergunto, no primeiro lugar, né? O que você gosta de fazer? Porque a gente parte do princípio do que essa pessoa gosta de fazer para depois olhar a possibilidade dela poder encontrar ali alguma coisa que ela possa ajudar as pessoas. Certo. E quando ela encontra o que ela pode ajudar, daí né, o casamento tá certo e a coisa flui, porque é muito difícil um negócio dar certo quando a pessoa não se identifica com aquilo, ou não gosta daquilo, né? Então... E é engraçado, assim, eu tenho impressão, pelo menos, aconteceu comigo, já tentei muitas coisas na vida, né? Como a grande maioria Quem não, né? das pessoas. E é muito engraçado, porque eu tenho a impressão que quando tu encontra o que tu gosta mesmo, você vai saber, né? Assim, tu vai fazendo e fala, isso aqui não, né? Aí daí desiste, daqui a pouco acha uma outra oportunidade. A impressão é que depende do perfil da pessoa. Tem pra pessoas que tudo é oportunidade. Tem que estar ligado com isso também. Nem tudo é oportunidade. Mas aí eu percebo que quando tu encontra de fato algo que faz sentido pra ti, que faz teu olho brilhar e que tu faz bem, tu vai saber, né? Exato. A gente, quando trabalha propósito, por exemplo, e o propósito é uma busca constante, né? A gente, durante a nossa jornada, a gente sempre está buscando um propósito, enfim, e eu acho que a gente nunca vai achar um só, né? A gente tem vários, mas a gente sempre faz uma análise assim, o que eu sei fazer bem, né? O que eu gosto de fazer e o que o mundo precisa. Então, essa ligação dessas três coisas, Simon Sinek fala isso. Sim, começa pelo porquê, né? Então, essas três coisas, quando interligadas, poxa, daí não tem como não dar certo. Né? Aí bomba, né? Então, digamos assim, sou mulher, varejista, tô ali na luta todo dia, né? Comecei meu negócio 1 ano antes da pandemia, vamos exemplificar assim. E aí, eu passei por todo esse ano de pandemia, assim, ó, sufocada, foi difícil, mas eu tô na luta, eu ainda consigo pagar minhas contas, mas ainda não sobrou nada. Como é que tá aquela história que se dizia um tempo atrás que demora 3 ou 5 anos para te ter retorno do teu investimento? Isso é muito particular de cada negócio, de cada história, mas existe uma média? Hoje é mais difícil dizer, né? Porque tem negócios, por mais simples que pareçam, que dão muito certo, porque a pessoa achou a veia daquilo, né? Ou ela se identifica muito, ela comunica muito bem, ela consegue atingir o público que ela quer. Então, tem negócios de roupas, por exemplo, que é uma coisa super simples e que a pessoa está dominando, né? Então, é muito difícil dizer, o negócio vai dar retorno em tantos anos. Tudo depende, né, do modelo que você escolher de negócio. Então, tem negócios que fluem muito mais rápido, outros menos, demoram mais. Normalmente a gente olha assim, para um negócio ser interessante, viável, né? Olhando 2 ou 3 anos aí de tempo para você começar a sobrar. Né? Mas eu vejo que tem alguns segmentos assim que conseguem avançar mais rápido. Mas volto a dizer, né? Tem que fazer diferente do que os outros estão fazendo. Se tu vai fazer igual ao que os outros estão fazendo, aí vai demorar muito mais. Ai, que desafiador, né? Então eu comento que assim, qual que é o negócio mais simples que tem, né? Também comum em muitas cidades no mundo é a pizza, né? A tal da pizza. Agora, eu conheci empresas em Nova York, eu conheci empresas em São Paulo e até mesmo aqui em Concórdia, se a gente for analisar, tem uns caras que fazem umas pizzas deliciosas e vendem muito, mas diferentes do normal, né? Então, acho que é essa criatividade, essa inovação que a gente tem que estar levando. E hoje o varejo é isso. O varejo é muito inovação, muita ideação, muita testar, né? Então, você não tem mais uma certeza. A gente não sabe mais o que vai acontecer. Eu achei alguma coisa, assim, um ponto certo, acertei naquilo no mês passado, acho que já tô super de boa, já mudou. Já tem que achar outro ponto de mudança, né? A gente não pode parar. Pensamento de startup, né? Você tem que estar sempre pensando no teu cliente, o que tu pode ajudar, ou conversando com ele, ouvindo ele, né? Entendendo os comportamentos e tá testando coisas. Pra frente, né, Vini? Olha só, aproveitando aqui vou fazer um parênteses sobre a pizza.
Doutora Milton Perotti Júnior, olha ali, ó, viu? Já tem oportunidade, viu? Mais um negócio pra ti. O Rafa tá aqui atrás e o Mano fazendo A tua pizza, nós gravamos lá na casa dele, né? Exato. E foi um sucesso, doutora Milton. Inclusive, quero cumprimentar aqui os nossos apoiadores que fazem este programa aí pro ar. Os nossos amigos lá da Odontologia Locatelli, também do Instituto da Circulação, Lucky Marketing, a cirúrgica.com também da Ana, esposa do Toto, né? O nosso querido Dr. Hamilton. A Ideal Modas, a Jaqueline Schneider, Colchão Biométrico, Espeto Goiano e Somense Fotografias também que estão conosco. Agradecemos demais os nossos apoiadores. E aí, Vini, eu vejo que dessa galera aqui que nos apoia, boa parte é varejista, né? Sim. E converso com muitos deles, assim. E algumas pessoas dizendo, no primeiro mês de pandemia, minha nossa senhora, o que eu vou fazer? No segundo mês, um caso nosso que é o pessoal da Colchão Biométrico, por exemplo. Tu faz parte da diretoria do CDL, né? Isso, Então tu conhece o Giovanni Benini, né? Sim. Nosso parceiro também lá da Colchão Biométrico. E aí eu conversando com ele e com a Dani, nesse primeiro mês de pandemia, nós fechamos a parceria em janeiro de 2020, em fevereiro tudo ainda meio estranho, março pandemia, né? E no meio disso, eles estavam prontos para abrir uma loja em Chapecó. E aí ele falou, não, eu vou dar um tempo aqui, repensar. Fecharam a loja de Concórdia física e estão agora trabalhando em casa, né? Na Sim. casa deles. Mas eles fizeram toda uma proposta diferente. Não é que eles fecharam a loja. Eles tiveram aí uma nova oportunidade de atender da nossa casa para a sua casa, Exato. ele disse, né? Então eles conseguem hoje, esse tempo que eles vendiam um chinelo lá no balcão, um travesseiro, eles podem se dedicar a vender um colchão a mais, Sim. né? Um alinhador postural. Então eu vejo também que houve oportunidades de reinvenção absurdas nessa pandemia, né? Tem algum caso que tu conheça parecido com esse, assim, que foi algo que tenha bombado, que tenha tido muito sucesso, como esse da padaria que tu já falou antes? A gente tem muitas histórias assim de pessoas que, por exemplo, nunca tinham feito uma coisa, começaram a fazer e viram que aquilo dava super certo, né? Então, tem N situações, assim, para especificar uma, né? Mas vamos pegar um exemplo aqui de Concórdia. O próprio André, do 29, comentou comigo, né? Ele falou, Vini, eu não era tão forte no delivery, mas eu comecei, aí tive que investir em algumas coisas e vi que o delivery deu, né? O espetinho goiano é a mesma coisa. O Gabriel colocou, olha, Vini, agora o delivery faz parte do meu negócio e aquilo avança, né? Então, eu sempre vejo dessa forma, a gente testar esses novos modelos. A própria live commerce, né? Algo que deu muito certo. Que legal isso, né? E acontece assim no mundo inteiro, né? Caramba, é um negócio que é muito legal, porque tu tá participando ali, assistindo alguém, né, por isso também, dentro da live commerce é uma situação, mas quanto tu pode criar dentro disso, né? Tu fez algo que deu muito certo agora, faz de novo no próxima semana, no próximo mês, já não deu mais tanto resultado, inova, né, traz Uma coisa bem legal assim que aconteceu nessa pandemia e que as empresas começaram a adotar foi essa questão de transformar o vendedor num vendedor 24 horas. Porque antes a gente tinha lá, eu sou vendedor, mas estou lá na loja, eu estou em qualquer lugar, né, em qualquer espaço, seja numa farmácia, seja em qualquer tipo de varejo. Esse vendedor, ele não tinha essa possibilidade de estar vendendo. Ele vendia, mas ele não tinha essa forma de cobrar, né? A pessoa pedia, depois era... Hoje não, na pandemia as empresas criaram os códigos dos vendedores. Então hoje marcas como, por exemplo, Arezzo, marcas como Reserva, como Aramis, então marcas assim conceituadas, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a dar códigos para os seus vendedores. E os seus vendedores abriram lojas nos seus Instagrams para poder vender. Então hoje tem gente vendendo no Brasil inteiro, através da sua loja, digamos assim, virtual, através do seu código. Então, não importa onde o cliente está comprando. Se ele comprar no site da empresa, ele está comprando aquele vendedor porque ele usa o código do vendedor. Então, isso também é uma coisa que mudou muito essa questão do vendedor, porque também transforma todos os funcionários de uma empresa, se eu quiser, em vendedores. Eu posso dar código para todos os meus funcionários. Todo mundo tem amigo, todo mundo conhece alguém, né? Então, existe um pouco de desmistificação também que tem que acontecer,
medo dessa questão da legislação, mas sempre vejo que tudo que for bem analisado dá para fazer. E vejo que muita gente começou a testar essa ideia de fazer diferente. Eu tinha que ter um escritório. Poxa, não preciso mais. Hoje eu atendo clientes online, né? Faço palestra online, coisas que antes eu tinha que estar aí visitando, né? Hoje eu fui atender um cliente de Caçador, mas já na volta o cliente me ligou e falou, não, vamos fazer teu diagnóstico, vamos fazer online, pode ser? Pode ser. Então antes não, eu teria que me deslocar de novo. Então isso possibilita N situações. Né? Então também nos fez ganhar tempo em algumas situações, totalmente. né? E aqui quando eu falo em ganhar tempo é algo que nossa, como nós mulheres precisamos aprender a gerenciar isso, Vini. Porque é de fato muito louco, assim. Essa coisa de mães com crianças pequenas, né? Bem pequenas, é um tanto desafiador porque até há pouco estavam sem ir para a escola, sim, né? E agora retomaram, mas a gente não sabe como as coisas vão. Eu acredito que não fecha mais as escolas. Eu também acho que não. Mas enfim, eu vou te fazer uma pergunta depois aqui que vai, assim, para colocar fogo no parquinho, né, Vini? Que é essa coisa do clássico, a gente não trabalha dessa forma. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre lockdown. Sabia que vinha essa, né? Sim, imaginava. Sem dúvida. Ai. Então, daqui a pouquinho, no retorno aqui, o Vini vai falar para nós sobre o que ele pensa, né, sobre o lockdown, o que ele pensa também e dicas, na verdade, sobre nós mulheres gerenciarmos melhor esse nosso tempo, que assim, já é muito ocupada. Mas será que nós somos ocupadas ou produtivas? Né, Vini? Tem diferença? Tem diferença, bastante. Voltamos daqui a pouquinho. Bem-vindas a Um Salto no Conhecimento, hoje com o tema Branding para mulheres do varejo, para as nossas varejistas. Pensando no Dia do Consumidor, eu quero trazer alguns conteúdos que nós preparamos especialmente para vocês que são dessa área tão maravilhosa. Mulheres do varejo são mulheres que trabalham em empresas que atendem consumidor final. Eu trabalhei 8 anos no varejo, trabalhei 8 anos no comércio e esses 8 anos me ensinaram algumas coisas sobre o tema, né? E dentre elas é analisar uma frase que as pessoas costumam falar no comércio, que é criar necessidade. Essa frase sempre me deixou um pouquinho intrigada, porque eu pensava, gente, quem nós somos para criar necessidade nas pessoas, gerar necessidade nas pessoas? E eu sempre achei que tinha alguma coisa errada aí, até conhecer o branding e entender que todos nós somos marcas e a nossa marca é importante, o nosso negócio é uma marca. E ao invés de a gente criar uma necessidade ilusória nessas pessoas, a gente tem que, na verdade, criar uma lembrança, cativar essas pessoas. E é isso que o branding faz pelas empresas, pelas pessoas. Ele faz com que a sua marca seja lembrada. Então, quando uma pessoa precisar da sua marca, precisar do seu produto, precisar daquilo que você vende, ela vai atrás de você. E essa impressão de criar necessidade, ela parece que a pessoa vai forçar uma venda, forçar algo que não é legal. E isso me lembra uma situação de uma amiga em que ela precisava de um determinado produto e ela sabia quem vendia, ela foi indicado, né? Só que ela queria nos termos dela, no tempo dela, do jeito que ela tinha pedido. E acabou sendo algo muito forçado e ela não gostou. O resultado não foi o que ela esperava. Ela tentou vender aquele produto, ela queria se desfazer dele e ela não conseguiu. Ao invés de eles cativar, conquistar e gerar confiança no consumidor final, o que eles fizeram foi forçar uma venda e perder uma cliente. Além de perder uma cliente, eles perderam também uma pessoa que poderia indicar outras pessoas. Então, criar necessidade não existe. A gente precisa, sim, alinhar o nosso propósito ao propósito de outro grupo de pessoas, a outras pessoas. Lembre, consumidor é a pessoa. A gente pode colocar tudo num pacotinho, mas são pessoas dentro desse pacotinho. Eu sou uma consumidora, você é uma consumidora, a varejista é uma consumidora. Então a gente precisa trabalhar com pessoas, para pessoas. Ok, mas por que o branding é importante, né? Além de tudo isso que eu já trouxe para vocês, por que o branding é importante? O que ele faria pelo meu negócio, pelo meu comércio em si? Vamos pensar assim, você atende uma pessoa, como a gente já falou aqui. Você atende a um consumidor final. Essa pessoa, ela poderia ir na loja mais perto da casa dela, ela poderia ter comprado de uma outra loja, às vezes muito maior que a sua, ela poderia ter comprado outro produto. Por que ela escolheu você? Porque ela foi atendida por você.
A menos que você tenha criado algo tão surreal e tão diferente do resto do mundo, você faz e tem as mesmas coisas que o seu concorrente. Mas por que escolher comprar de nós e não deles? Por que comprar de mim e não de outra pessoa? Por que eu compraria de você e não de outra pessoa? Então normalmente vem aquelas respostas. E a gente tem um bom atendimento. O nosso atendimento é personalizado. Tá, mas ele é personalizado como? Porque todo mundo pode dizer que o seu atendimento é personalizado. Afinal, você atende pessoalmente a pessoa. Você vai atender de forma personalizada a cada um que entrar no seu comércio. Mas qual é o seu diferencial? Preço baixo? Qualidade? Essas coisas são o mínimo. A simpatia, o sorriso, isso é o mínimo que as pessoas esperam ao entrar no comércio. Então, o diferencial não é isso. O diferencial é o seu propósito, é o porquê você fez o que você montou essa empresa, o porquê você colocou esse negócio, por que você abriu esse negócio, por que você decidiu largar ou desistir do seu salário mensal, a sua carteira assinada, os seus benefícios, para você trabalhar e ter algo que nem todo mês é a mesma coisa, que sempre muda, que está sempre diferente, né? Então, existe um propósito nisso. Muitas vezes a pessoa nem sabe qual é o próprio propósito, né? E muitas vezes as marcas que precisam forçar essa venda, as empresas que precisam forçar essa venda, é porque nem elas conseguem entender o próprio negócio. Outra dúvida que surge muito é, ok, eu sou uma marca, minha empresa também. Qual das marcas eu devo trabalhar no branding? E é simples, você pode e deveria trabalhar nos dois, porque afinal é você que está ali na linha de frente, é você que trabalha, é você que se mostra, é com você que as pessoas conversam, né? E eu parei para analisar onde o branding se encaixaria no comércio, onde o branding se encaixaria para vendedoras, para lojistas, e eu pensei, poxa, toda vez que eu ia fazer uma entrevista de emprego, onde eu trabalhei, eu fazia o meu marketing pessoal. E quando a gente faz um marketing de uma marca, de uma empresa, de um produto, você também expõe as qualidades dela. E o branding pessoal, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Quando a gente pensa numa empresa, numa marca que quer ser lembrada, a gente espera o quê? Que quando a gente entre na loja, ela seja tudo aquilo que a gente imaginou. Nós como consumidores. Quando você trabalha a sua marca pessoal, faz o seu próprio branding, né, o personal branding, você consegue se compreender, se entender se os seus próprios valores, se os seus próprios propósitos condizem com aquilo que você tem colocado de propósito dentro da sua empresa. Você precisa acreditar naquilo. Porque imagina você contrata uma vendedora e ela não gosta do produto, ela não conhece o produto, ela não acredita no produto. Muitas vezes ela vai dar respostas aos clientes, o cliente vai olhar e vai dizer assim, tá muito caro. Ela vai dizer, é caro. Isso não é uma resposta. Isso não é uma resposta de quem acredita no produto, de quem acredita na empresa, de quem realmente está ali dentro. Precisa sim ter a sua marca pessoal conectada com a marca da empresa em que trabalha. Senão não tem lógica. Então, eu espero que você tenha compreendido a importância do branding para marcas pessoais e para marcas, para sua empresa, para o seu negócio, para o seu varejo, para que você possa sim crescer. Não crie necessidade. Lembre das pessoas, atinja as pessoas certas, porque eu sempre digo que existe para cada produto, para cada marca, para cada tipo de negócio, existe sim um grupo de consumidores. São esses que você precisa atingir. Você não precisa obrigar ninguém a gostar, a amar e defender a sua marca. De volta para o nosso segundo bloco do programa Um Salto a Mais, este nosso programa de número 11. Eu gosto de contar, sabe por quê? Porque a gente vê que, caramba, já passou tanto tempo e a gente já fez tanta coisa e ao mesmo tempo estamos só engatinhando, né? Hoje estou aqui, vocês viram que o cenário tá diferente, né? Estamos aqui na casa do Vini Furlaneto. Não, nós estamos muito importantes mesmo, né? A gente vai passear agora já com o programa, né, Vini? Isso aí, itinerante. Itinerante. Não sei qual o próximo destino, porque toda semana é uma coisa nova. Isso que é legal também, né, Vini? Tu vê um negócio assim, será que vamos dar? Vamos dar a fazer acontecer. Então eu te agradeço, né, por nos receber aqui na tua casa. Prazer. Imagina, todo nosso. E aí, Vini, queria que também, primeiro, antes de nós continuarmos com a resposta, que você nos dissesse aonde é que eu te encontro para mentoria, para que você nos dê consultoria, qual o teu trabalho, enfim, nos fale um pouco sobre isso primeiro. Bom, hoje nesse meu trabalho de consultoria, né, eu faço pelo Senac, então é onde eu estou hoje dedicando, né, o meu trabalho dentro do Senac, então normalmente eu faço um trabalho mais específico lá com eles e também tendo online também, né? Então tem algumas pessoas que eu faço o atendimento online
e outras a gente atende presencial também a partir do Senac. Então, me chamar na rede social, a gente, né, vai estar conduzindo aí todo o processo. Também tenho sociedade, né, com empresa, e aí dou esse suporte, ajudo lá também nas empresas. Mas a minha dedicação hoje está na consultoria, que é algo que eu já vinha há muito tempo querendo fazer. E dou minhas aulas, né, dou aula na faculdade, na pós-graduação. Então esse é o meu trabalho hoje, criar conteúdo, né? Show. Porque é todo dia estudar, criar conteúdo, levar informação, acho que é isso que é, né? Sabe que eu tava vendo o Arthur Igreja, eu gosto muito do Arthur Igreja, assim, acho ele um cara 10 também. Então, vocês estão no meu top, assim, de gente que eu acompanho para aprender muito, porque você construir conteúdo é muito trabalhoso, né, Vini? É trabalhoso. É muita leitura, muito estudo, assistir muito material, participar de muito evento. Ainda que essa pandemia ajudou a participar de evento internacional, nacional, até sem custo, né? Porque eu gastava bastante fazendo isso. Então isso é legal, mas a cabeça está sempre, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer. E aí eu estava vendo outro dia uma entrevista do Ali, o Ali Weimer aqui com o Arthur Igreja, e o Ali pediu assim, tu também palestrou, né, no evento que eles tiveram do Hoje em Casa. Aliás, o Hoje eu sou fãzona, assim, gosto muito. E aí o Ali, ele entrevistou o Arthur e ele pediu quanto tempo que tu estuda por dia. E eu achei muito legal a resposta do Arthur, que foi, cara, hoje assim, ó, eu sou pago para estudar, para ressignificar e repassar isso de uma forma que as pessoas vão entender. Sim. Né? E eu vejo que é mais ou menos isso que vocês fazem, né? Que estão na luta aí direto. Se eu não tô no cliente, eu estou estudando para levar alguma coisa do cliente. Então, o trabalho também é estudar, né? Ir estudando para levar para os meus alunos também material, né? Porque a cada 15 dias, basicamente, eu dou aula na pós-graduação, em algum lugar desse estado, e toda semana dou aula na graduação. E, então, demanda bastante conhecimento, né? Por mais que são coisas, às vezes, que você está trabalhando na mesma temática, mas eu não posso chegar para numa sala de aula com material eu já não gosto muito assim de 2 anos atrás. Claro que se é uma coisa mais clássica, tranquilo, mas eu sempre estou buscando coisa nova. Legal. Pois é, então antes de irmos aqui para o nosso intervalo, a gente falou de um tema assim que eu acho que é a grande ansiedade, não só das mulheres do varejo, mas de todo esse pessoal, do comércio em geral, serviços, enfim. Mas as mulheres varejistas estão desesperadas falando, ai meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que ficar em casa por 7, 10 ou 14 dias? E essa história aí de fechar o comércio, vai acontecer, Vini? Olha, espero que não aconteça, né? Eu acredito que o comércio ele não é o grande responsável por tudo que está acontecendo. Claro que existem, né, sempre as pressões dos lados, as pessoas querem sempre olhar o seu lado, que é mais frágil, enfim, mas eu acho que a economia ela não tem como parar, né? Porque a gente já sofreu muito, a gente vê o varejo bastante fragilizado, medidas que vieram para ajudar com relação a dinheiro não chegaram no varejista que precisava, né? O pequeno negócio não botou a mão na grana. Do auxílio, por exemplo? Do auxílio que houve lá no início, né, da pandemia, quase 1 ano atrás. Então, claro que a gente fala muito do varejo e em todo esse ano, os eventos que eu participei, sempre foi muito batido assim, cara, a gente tem que ter um cuidado muito grande com as pessoas, cuidado com os funcionários, cuidado com os clientes, porque existe uma preocupação com relação à saúde, né? E aí você tem afastamento de quem não pode estar, né? E aí o varejo tem bastante gente mais velha também que trabalha. Então eu tenho alguns clientes que estão com pessoas afastadas há bastante tempo. E também cuidar de quem está lá dentro da loja, com todas as medidas, com tudo que precisa fazer. E isso, né, tem todo o protocolo para cumprir e eu acho que a gente tem que cuidar. Sim. Né? O varejo tem a obrigação de fazer isso. E tem gente que não faz, a gente sabe, mas o varejo tem a obrigação de fazer isso. Porque é ele que, né, dá a circulação de todas as pessoas que estão no dia a dia. Mas eu vejo como um problema fechar no sentido econômico. Né? Sim. Eu vi várias
entidades já se movimentando, né? Sim. Já enviando, entrando na justiça mesmo, pedindo que, se houver o fechamento, que já tenha as liminares prontas para que impeçam, né, o fechamento. Enfim, eu não sei, te confesso assim que eu ouço todos os lados e tento entender onde é que a gente está, e muitas vezes eu não consigo chegar a uma conclusão, porque o Ministério Público tem as suas razões. Aí eu escuto o comércio e vejo os meus clientes, os meus parceiros, os meus amigos, eu mesma já tenho sofrido muito com isso em relação, né, à pandemia. E aí eu fico pensando, será que a gente não deveria ouvir mais os técnicos da saúde, né? Também. Talvez eles são as pessoas que agora precisam ser ouvidas. E assim, né, eu falo que se fechar, cara, tu tem que estar preparado, porque já passou um ano, né? Não é surpresa. É verdade, olha só. Né? Não é surpresa, então eu já tenho que estar preparado. Se fechar, a minha empresa ela tem que continuar funcionando. Meu vendedor tem que continuar em contato com o seu cliente. Por isso que né, essas ferramentas que eu digo que a loja física é mais um canal. Então nós temos o WhatsApp, que é uma ferramenta poderosíssima e na pandemia cresceu muito. A gente tem todas as redes sociais, a gente tem o telefone, a gente tem né, a própria internet com site, com N possibilidades. Só que a gente já deveria estar preparado para isso. Sim. Então já passou um ano, não é mais novidade e pode fechar a qualquer momento. Então a gente, independente de negócio, fechou o restaurante, cara, eu tenho que entregar pro delivery, eu tenho que fazer contato com meus clientes. Fechou o supermercado, já não pode entrar tanta gente, o cara do supermercado tem que ligar para os clientes dele, ele tem que saber quem são esses clientes, quando ele compra, a pessoa da loja é a mesma coisa. Então essa relação com os clientes é obrigatório que se aproxime mais. Sim. E eu tenho falado muito no meu material sobre esse relacionamento. Relacionamento e humanização, né? Exatamente. Como tu fala, antes a gente falava de... hoje, inclusive, dia do consumidor, né? Exato, 15 de março. hoje é dia 15. E aí, e hoje? Não é só no dia 15 de março tu mandar um bombonzinho ou alguma coisa pro teu cliente, né? Sempre, né? Como fazer para conquistar o nosso cliente, Vini? Qual é o segredo, assim? Tem segredo para isso? Tem. Segredo não, mas tem práticas, né? Tem coisas que a gente tem que fazer. Eu sempre falo que o conquistar o cliente começa no atendimento. Bem, um atendimento bom, um retorno para o cliente quando ele chega lá e não encontra talvez alguma coisa, você não deixar o cliente né, esperando sem resposta, as pessoas receber esse cliente, mesmo que se não na loja, mas se preocupar com o cliente talvez né, via internet aqui, numa rede social, saber como ela está. Então, a conquista vem do relacionamento. Né? Você vai atrair as pessoas lá para a loja para comprar através de uma promoção, através de uma indicação, e depois que você comprou, existe o relacionamento que deve ser mantido para você voltar. E o grande problema é as pessoas que não voltam a comprar. Pois outro dia eu vi que tu fez um post sobre isso, e acho que na tua live também você falou, né? Que as pessoas estão muito preocupadas, os negócios, a captar novos clientes. Quando se eles se dedicassem mais a cuidar dos que já têm, dos que já conhecem o seu negócio, é ali que está muitas vezes a chave, né, para os bons negócios. Sim, porque ele já deu o primeiro passo, que foi fazer a primeira compra. A captação, né? Aquele processo já está ali. Então, é muito mais barato a gente manter esse cliente que já está do que eu vou ter que vender toda uma história de novo para outra pessoa que não me conhece. Então, aquela pessoa que já comprou, ela já conheceu, ela já te escolheu para fazer uma compra. Sim. Seja por uma promoção, talvez, né? Mas ela já foi lá, ela já experimentou. Agora, essa experiência de ter ido lá, como foi? Aí é que está o negócio, sim, né? Sim. Entra desde o momento em que ela decide comprar, decide fazer contato com a loja, até a forma de pagar, de receber em casa, né, a embalagem, o ambiente da loja, o trato do atendente que teve com ela. Então é um conjunto. E não esquecer essa pessoa. Porque eu vejo empresas ainda que a pessoa vai lá, compra e ela nunca mais entra em contato. Mas é um produto que vai terminar. Sim. Né? Daqui 30 dias, daqui 60 dias. Então, poxa, eu poderia estar ligando e dizendo: ô Aline, aquele produto que você comprou está quase acabando pelos meus cálculos, né? Até que eu já separo aqui. Sim, então, poxa, é algo que é fácil de fazer. Né? E assim, eu sou alguém que gosto muito que se preocupem comigo, né? Nesse sentido de agradar ou de ser... Então, me conquista.
Não importa se eu tô precisando ou não, eu vou voltar, Sim. né? Porque um sapato, por exemplo, que eu não tô me dando conta que tu gosta muito. Cara, ninguém nunca me ligou pra oferecer algo nesse sentido que eu já tenho ido comprar uma vez. Por quê? Tipo, não, minha loja tá aqui, tem portas abertas, né? É porque as pessoas não estão preocupadas em te conhecer, né? Às vezes a loja ela tá distante, ela tá distante do consumidor. E eu comento também que a gente precisa conhecer o consumidor, é ter o cliente, o vendedor precisa saber assim, poxa, eu vendo para essas pessoas, qual é o comportamento que ela tem, o que ela gosta, onde ela vai, né? Porque esses rastros a gente deixa na rede social. Sim, muito. Poxa. Agora me fez pensar que ao invés de ficar seguindo um monte de famosos, os vendedores peguem os seus clientes, né? Sigam seus clientes. Sigam seus clientes. Que legal, Vini. E aí antes nós falávamos também sobre o gerenciamento do tempo, né? Muitas dessas mulheres que tu falou agora há pouco sobre se relacionar e tudo mais, muitas dessas são mulheres vendedoras que a gente fica lá na rede social vendo um monte de coisa, né? Sobre o Big Brother, sobre não sei o que, sobre não sei o que. Pode ser que vão me xingar agora, que algumas pessoas não gostam. Mas se tu parar pra assistir só ali, tu tem muita coisa pra aprender, inclusive sobre varejo, né? Eu acho que tudo é fonte de informação, tudo tem que estar ligado, sabe, pras coisas. E nós mulheres, assim, a gente tem as nossas antenas muito ligadas, sim, mas a gente tem que saber pra onde destinar as nossas antenas, né, Vini? Então, falando em gerenciamento de tempo, que dica você tem pra nos dar? Bom, primeiro entender o que tu quer fazer com o teu tempo, né? E separar esse tempo, porque eu vejo que nós precisamos ter o tempo organizado de uma forma assim, eu quero ter um pouco de tempo para mim, para minha família, para o meu trabalho, então a gente precisa cuidar, né, dessa distribuição, assim, a tríade do tempo, né? Distribuição do tempo durante a tua jornada do dia ou da semana. Eu às vezes confesso que eu me perco, né? Até a Gina às vezes pega, tu fica trabalhando demais e tal, eu sou meio workaholic assim, né? Mas procuro dedicar, né, tempo para saúde, tempo para família, a gente tem um momento de janta, um momento de estar junto, conversando, almoçar junto. Então isso a gente procura cuidar. Mas eu acho que o que mais rouba tempo é quando a gente não tem esse foco, né, de onde você quer chegar. A gente se perde às vezes na rede social, fica lá 1 hora, 2 do dia, só olhando sem pretensão de nada, né? Fica ali olhando a vida dos outros, às vezes a novela, às vezes um filme, né? A Netflix assiste uns 10 séries por dia, no dia não, no final de semana, então isso acaba roubando. Mas eu sempre gosto de exemplificar assim, durante o nosso dia a dia, nós temos coisas importantes e coisas urgentes, né? Essas coisas urgentes são o que acontece a toda hora. E as importantes também, elas vêm ali. Só que as importantes, a gente diz assim, isso aqui é importante, eu vou ter que dar uma olhada com mais tempo. E a gente deixa de lado isso aí. Verdade. Né? Não, procrastina. Depois eu olho com mais tempo para me dedicar. E vai resolvendo as coisas urgentes. Só que vai chegar uma hora que aquela coisa importante se torna urgente e tu vai ter que resolver ela de qualquer jeito. Então eu sempre falo assim, resolva primeiro as coisas importantes e deixa as urgentes para depois. As urgentes podem esperar, as importantes não podem, porque elas são importantes, elas precisam ser resolvidas naquele momento, né? E aí tem várias técnicas, né? Tem as técnicas que... Até o Ali fala muito dela, usa ela, que é a técnica Pomodoro. Falou hoje, né? Exato. Tem gente que não gosta, né? Mas quando tu foca realmente, você consegue dar o ritmo. Né? Eu aprendi bastante em relação a isso quando eu fiz o meu mestrado. Eu não conseguia escrever o mestrado sem demorar uns 30 minutos para entender onde é que eu estava de novo, né? Então eu levava, quando eu ia sentar, levava de meia hora, às vezes até 1 hora para abrir meus artigos, fazer as leituras e começar a criar o pensamento para começar a escrever. E hoje é mais ou menos assim. Então eu já começo a pensar naquilo que eu vou fazer, já vou estruturando, né, o meu dia. Uso muito agenda, então é outra coisa, né? Temos que usar agenda. Se a gente quer administrar o tempo, sem agenda não dá. Então meus compromissos todos agendados. Chego no horário dos compromissos também, isso é importante. Senão a gente já perde, fica esperando os outros, né, que chegam atrasados.
Então são pequenas coisas, né? Mas é criar um hábito. Eu acho que o mais difícil é isso, criar o hábito. A gente acaba se policiando assim para realmente entrar numa disciplina. E procrastinar é o que mata, né? É o que mata. Eu sou um pouco procrastinador. Agora, é bom procrastinar, né? Sabe por que a gente procrastina? Porque é prazeroso. Naquela hora que tu procrastina, tu fala, eu tô no comando disso daqui. Eu vou procrastinar porque eu posso agora procrastinar. Até que se torna urgente e tu fica, né? O bom é assim, toda vez que tu procrastinar, você ter o tempo para fazer aquilo, né? Confesso que às vezes eu sou muito mais criativo nessa pressão. Eu também. Né? Mas assim, a gente sofre. A gente sofre demais, então... Enfim, é melhor deixar sempre alguma coisa na reserva pronta, né? Que é a hora que tu tá embalado pra depois não sofrer com isso. Olha só, uma coisa legal também, Vini, que enquanto tu falava me surgiu, enquanto as mulheres que estão em casa, a coisa da pandemia, muitas delas donas de casa, inclusive. Eu não gosto muito do trabalho doméstico, porque sabe, a impressão que eu tenho é que eu preciso um dia para limpar minha casa. Só que aí, muitas vezes, é interessante tu parar para pensar. Faça uma vez, vai varrer a tua casa, por exemplo. Quanto tempo que demorou isso aqui? Demorou 10 minutos, 15. Muitas vezes é muito menos do que a gente imagina que é de fato. Então anota lá quanto tempo tu demorou para isso. Se parar para pensar, tu não vai gastar o tempo que tu imaginava que gastaria normalmente. Então Verdade. é uma dica para vocês mulheres que eu tenho feito e até organizar esse negócio da limpeza, né? Um dia eu faço isso, outro dia eu faço aquilo, então isso é legal também. Pedir a colaboração das pessoas, que na verdade se tu tá na tua casa, eu sempre falo que não é que vão te ajudar, vão colaborar fazendo a sua parte. Né? Sim, dividir tarefas. Dividir tarefas. Isso em casa, isso no trabalho, isso na sociedade. Acho que se cada um fizer o seu bem feito, né, Vini? Verdade. Show! Que legal! Eu te agradeço muito por essa conversa. Eu que agradeço, super agradável. Breve, né? Que a gente, infelizmente, não tem tanto tempo pra gente conversar, mas por mim eu sentaria aqui pra conversar contigo. Nossa, e aprender e sugar muito desse teu bom. Conhecimento. E deixa aí teu contato para as pessoas, pra gente saber mais como fazer para conversar contigo, né? Onde é que você está normalmente na rede social? Qual é o teu endereço? Normalmente, né? Minha rede social mais de referência é o Instagram, @vinifurlaneto. E a gente, nas outras, né? Também no Facebook, LinkedIn, Vinícius Furlaneto daí, os outros dois, né? Lá vocês me encontram. E também tem contato de celular, enfim, e-mail para entrar em contato. Ou também no Senac, né? Ligar lá no Senac. Sim, legal. A gente já está atendendo tranquilamente. Show. Porque muitas vezes um atendimento personalizado de 1 hora, 2 horas, vai te encurtar um caminho de dias, meses e anos, não é, Vini? Então busque mentoria, né? Com pessoas que realmente vão agregar, que já viveram, que já têm história e que podem te agregar na tua vida, né? Então, mulherada, assim, ó, invista em conhecimento também, né? E especialmente nesse cortar caminho no bom sentido. Isso a mentoria, Vini, tem isso, né? Tem. Essa instrução de para onde ir, muitas vezes baseada no que você propriamente já viveu, né? É assim que funciona. A gente busca, né, aquilo que a gente já viveu, que outras pessoas já viveram, né? E a gente vai tentando trilhar esse caminho aí para ser mais assertivo possível. E aí faz o antes, tem o acompanhamento depois também, né? Sim, claro. Show. Chamem o Vini, vocês não vão se arrepender. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui na tua casa também. Prazer. Mantendo sempre o distanciamento, mantendo todas as medidas de segurança e vigilância, né, que nos exigem e nos orientam. Então, cuidem-se você também, fiquem nas suas casas o máximo que puderem, consumam conteúdos de qualidade, se cuidem de você e dos que estão contigo, dos teus, né? Fiquem bem, tenham uma excelente semana. Voltamos na semana que vem com um assunto muito legal. Sabe do que vamos falar na semana que vem, Vini? Mulheres no agronegócio. Show, né? Mulheres assim, ó, que têm feito acontecer, que teriam milhões de outras possibilidades e escolhem por estar no agro campo. Crescendo muito. Né? Demais. É o que sustentou o Brasil no ano passado, né? É verdade. E eu acho que é o que vai sustentar esse ano. E o varejo. Vamos se animar. Isso aí. Vamos vender. Vamos vender. Até a semana que vem. Fiquem bem.